Fala galera, estamos de volta e nesse período de pandemia vamos iniciar o vídeo de hoje com as seguintes perguntas. Estamos praticando um distanciamento social seguro para evitarmos possíveis contaminações? O uso de máscaras está sendo feito de forma correta? E principalmente, como podemos explicar fisicamente a disseminação ou até possíveis contaminações com o vírus pelo ar? Para isso, hoje nós vamos abordar aqui duas áreas importantíssimas da física para explicar tais fatos, que são a cinemática e a dinâmica dos fluidos. E você então que é candidato ao Enem, se liga que tem dicas importantíssimas para você no vídeo de hoje. E se você não é candidato ao Enem, mas é um curioso amante da física, também se liga, porque estaremos trazendo informações com fundamentação técnico-científica para que você tenha mais cuidado ao sair pelas ruas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e nos acompanhe nos nossos vídeos semanais com dicas importantíssimas. Vamos para o vídeo de hoje então, para que a gente entenda essas aplicações. A dinâmica dos fluidos exerce um papel fundamental no combate ao novo coronavírus, principalmente no que se refere à sua projeção no ar de gotículas contaminadas, por exemplo, quando você tosse, quando você fala ou até mesmo quando você espirra. E diante de tudo isso, a gente para se perguntar: parte das políticas públicas que estão sendo empregadas no mundo inteiro no combate ao novo coronavírus, elas são atualizadas de que época? Baseadas em que estudo científico, principalmente quando se fala de dinâmica dos fluidos? Uma equipe de cientistas da Universidade Americana Johns Hopkins chegou à seguinte conclusão: que os estudos que fundamentam as políticas públicas ou parte delas no combate ao novo coronavírus estão desatualizadas. Isso quer dizer que esses estudos foram feitos na década de 1930 para combater os vírus pelo mundo inteiro. E quer dizer então que de lá para cá muita coisa a ciência desenvolveu, muita coisa evoluiu em relação a estudos, por exemplo, de dinâmica dos fluidos, entre outras áreas. A equipe acredita que estudar o fluxo de fluidos que saem do nariz e da boca durante o uso da máscara é essencial para garantir a eficácia deste equipamento. Na animação, é fácil notar diferentes trajetórias tomadas pelas gotículas, como por exemplo na primeira situação em que o espirro acontece sem o uso de máscara, na segunda situação em que o espirro acontece colocando o braço à frente do nariz e numa terceira e última situação em que o espirro acontece com o uso da máscara. E no caso das simulações desenvolvidas pela equipe de cientistas da Universidade Johns Hopkins, eles levam em consideração diferentes rostos e diferentes máscaras disponíveis no mercado para chegarem a um número plausível para que tenha melhor aceitação e fundamentação científica. O objetivo das simulações é garantir a eficácia no uso das máscaras durante a pandemia, mas também obter resultados que venham auxiliar no momento pós-pandemia. E quando eles falam de momento pós-pandemia, eles falam da intenção de redesenhar sistemas de ventilação, como por exemplo de dormitórios da universidade, casas de repouso, entre outros ambientes. Tudo isso baseado num perfil descrito na pesquisa que desenha a aerodinâmica das gotículas. E se tratando de diferentes ambientes, imagine então como seria a dispersão de gotículas possivelmente contaminadas durante um espirro no interior de uma aeronave. Dessas gotículas possivelmente contaminadas no interior de um supermercado.
estudos e observações feitas na atualidade, a gente pode perceber que as distâncias percorridas por gotículas numa dispersão, elas podem ser bem maiores do que antes se imaginava no passado. Agora, para entendermos fisicamente toda essa discussão, com base na dinâmica dos fluidos e na cinemática, vamos aqui então abordar como tudo isso pode ser aplicado. Então vamos começar entendendo primeiro o que é a dinâmica dos fluidos. A dinâmica dos fluidos, ou hidrodinâmica, é um campo da física voltado a estudar qualquer movimento de fluido num sistema tubular, por exemplo, como é esse dessa animação aqui, que é considerada a água como fluido, mas podia ser um gás qualquer. Nesse caso, a gente tem uma vazão já controlada de 5.000 litros de água a cada segundo numa determinada seção transversal dessa tubulação, como essa aqui no meio, por exemplo. Então a gente vai considerar o quê? Que a vazão é uma grandeza que, para ser calculada, eu divido o volume fornecido num problema pelo intervalo de tempo de medição, ou seja, vazão é volume pelo tempo, em que o volume no sistema internacional é medido em metros cúbicos e o tempo em segundos. Isso quer dizer então que a grandeza fornecida nesse caso aqui, ela não está no sistema internacional, ela está em 5.000 litros a cada segundo. Como então faremos para transformar esses 5.000 litros para metros cúbicos? Eu pego então os 5.000 litros e divido por 1.000. Toda vez que ele dá em litros e eu preciso transformar para metros cúbicos, eu divido por 1.000 esse volume. Dividindo por 1.000, teremos então aqui 5 metros cúbicos de água a cada segundo. E o que viria a ser a cinemática? Cinemática é um campo da física voltado a estudar o movimento dos corpos na natureza, mas sem levar em conta as suas causas. A gente pode, por exemplo, observar nessa animação aqui que um tiro de canhão de uma altura de 10 metros, por exemplo, sendo que esse tiro tem uma velocidade de lançamento horizontal de mais ou menos 15 metros por segundo, ele vai ter um alcance de aproximadamente 21,4 metros. Ou seja, a gente tem aqui um caso peculiar de cinemática de lançamento horizontal de um projétil que é disparado a partir de um canhão. E é um caso que convém para a gente para o nosso vídeo de hoje, porque estaremos falando de uma situação muito semelhante, que é um lançamento horizontal de partícula. Se nós pegarmos esses dois campos da física e aplicarmos a uma situação de espirro de uma pessoa no ambiente, e essa pessoa, por exemplo, estando sem máscara, a gente tem várias interferências, como por exemplo, as gotículas, ao serem eliminadas no espirro, elas não têm uma direção precisa, elas têm várias direções, elas têm inclusive a interferência da resistência do ar durante a ejeção delas, então tudo isso vai influenciar num possível cálculo de alcance de um espirro. Mas, para fazermos esse cálculo, ainda temos um problema. As gotículas que serão lançadas e serão atiradas até o chão, elas não são praticantes de um sistema hidrodinâmico linear, mas sim um sistema não linear, porque ela é projetada de forma horizontal, como foi o caso do tiro de canhão que a gente viu na animação anterior. Portanto, a gente vai considerar aqui então um sistema em que não há resistência do ar e que o sistema hidrodinâmico dessa gotícula ele vai praticar um lançamento horizontal. Vamos analisar hipoteticamente nessa animação a projeção de um lançamento horizontal de uma gotícula sua no espirro, para que você calcule o alcance máximo que essa gotícula do seu espirro vai ter. Para isso, a gente vai considerar que a situação é diferente da situação real que os cientistas fizeram lá nos trabalhos deles. Por quê? Porque eles consideravam que as gotículas de espirro praticavam voos distantes, presas a aerossóis, ou seja, como se fossem nuvens, né? Gotículas praticando voos no ar a distâncias cada vez maiores, contaminando ambientes. Nesse caso, a gente vai fazer um cálculo simples, considerando um lançamento simples, livre de resistência do ar e sujeito à aceleração da gravidade. Para você encontrar o alcance da gotícula do seu espirro, primeira coisa que você vai ter que considerar que essa gotícula sua no seu espirro, ela vai praticar dois tipos de movimento. Na horizontal, o movimento uniforme com velocidade constante, e na vertical, o movimento uniformemente variado com velocidade variável, porque a aceleração é constante, que nesse caso aqui é a aceleração da gravidade local, que é a gravidade da Terra. Então vamos lá. Para calcular o alcance, você precisa primeiro encontrar a velocidade, mas nesse caso a velocidade você não precisa encontrar ela porque ela vai ser fornecida. Vamos considerar aqui uma velocidade razoável de um espirro, por exemplo, 6 metros por segundo. Essa é a velocidade que você vai atribuir aqui para encontrar o seu alcance. E o tempo?
Como vai ser o tempo então para a gente calcular o nosso alcance máximo de um espirro? O tempo a gente vai calcular na vertical, no movimento uniformemente variado. E qual é a equação que a gente vai empregar nesse caso aqui? É uma equação muito aplicada no lançamento horizontal, no lançamento também vertical, que é a altura igual a hgt quadrado por 2. H é a altura, G é a aceleração da gravidade e T é o nosso tempo de queda, que é o tempo que a gotícula do espirro vai permanecer no ar. Então vamos lá. Sendo a sua altura do seu nariz até o chão já conhecida, você pode, por exemplo, sabendo da sua altura, com uma régua, fazer um desconto da altura do seu nariz até a sua parte mais alta da sua cabeça. Fazendo esse desconto, então, a altura daqui até o chão é a altura que você vai considerar para que você calcule o tempo de queda. O G é a aceleração da gravidade, então você tendo o H, que é a altura do seu nariz em relação ao chão, e o G, que é igual a 10, você encontra então o tempo de queda. Esse mesmo tempo na equação vertical da altura, você vai jogar ele lá na equação da horizontal, que é do alcance. Então pega a sua velocidade de 6 metros por segundo, que é a velocidade do seu espirro, e multiplica pelo tempo de queda da gotinha, você encontra então o alcance máximo que um espirro seu ele pode ter durante ele praticar voo no ar. Também que a velocidade das gotículas no espirro ela é relativa, depende muito da interpretação do cientista. Por exemplo, tem cientistas que consideram velocidades maiores, outros consideram velocidades menores. O fato é que essa velocidade ela depende muito da pessoa que está espirrando, das condições do ambiente. No nosso caso, nós aplicamos uma velocidade de 6 metros por segundo, uma velocidade baixa, mas que é razoável para se aplicar numa situação real. Então, em meio a toda essa discussão técnico-científica, é importante você ter cuidado quando você estiver nas ruas, em filas. Mantenha uma distância segura para evitar contaminação. Evite ficar tirando sua máscara. Se você trabalha com público, como por exemplo as pessoas que trabalham na saúde em hospitais, além da máscara, use óculos de proteção. É importante também lembrar que você deve evitar, quando estiver nas ruas, contato com superfícies ou pessoas de forma desnecessária. E quando você chegar na sua casa, lave bem as mãos com água e sabão, até porque o álcool em gel ele é uma segunda opção caso não tenha água e sabão. Então galera, a gente fica por aqui com esse vídeo de hoje, com essas dicas importantíssimas para você. Até o nosso próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!